E aí, meus caros champions, tudo beleza? Povo bonito, vamos a mais uma aula aqui sobre o nazismo, hein? Tema polêmico, sensível para muita gente. Lembrando que o nosso objeto aqui da aula não é colocar dedo em casca de ferida, nem nada disso. E chega junto aí, vamos aprender mais sobre o conteúdo então. Para a gente entender o nazismo, pessoal, nós temos que entender a conjuntura do que aconteceu com a Alemanha na época ali, tudo bem? A Alemanha é considerada a única e maior derrotada da Primeira Guerra Mundial, né? E ela sofre pesadas indenizações, imposições de guerra, humilhações, tem o seu território rasgado ali pelo corredor polonês. A situação alemã fica péssima. Uma nova Constituição, República de Weimar, o Tratado de Versalhes impõe 14 pontos que para os alemães eram muito injustos naquele período ali, né? A Alemanha precisava se reconstruir, questão de exército, economicamente, uma grave crise ali, muita miséria, desemprego. Em certos momentos, a inflação alemã passou de 32.000% ao mês. Então precisava de uma carriola de dinheiro para comprar um pirulito na mercearia do tio Zé, né? E começam então ideias radicais, tá, pessoal? Desde ideias radicais de direita até ideias radicais de esquerda. Todo tipo de posicionamento político começa a pipocar ali na Alemanha, né? A população quer uma solução. A República de Weimar, ali da época, estava tentando pagar as contas, estava tentando manter uma boa vizinhança ali na Europa, né? E os alemães estão então muito descontentes nesse período aí, e assim começa o nazismo, né, através do partido nazi, o Partido Nacional Socialista Alemão, daí vem a sigla nazi. Lembrando que eles têm ideias de ultradireita, totalitaristas, e vale a pena dar uma olhadinha aqui nos cards aqui do lado, ó, sobre o fascismo na Itália, viu? Vale a pena ir lá para dar uma olhadinha antes dessa aula aqui. Você pausa, vê o fascismo e o totalitarismo que está aqui do lado, depois você vem. Mas, para todo caso, vamos dar continuidade aqui. Então, são ideias semelhantes ao fascismo italiano, com o seu líder ali, Adolf Hitler, beleza? Adolf Hitler, ele vai adotando posturas muito agressivas, mas era um momento de desespero naquele ponto da história. Muita gente da população começa a ver uma salvação em Hitler, começa a ver uma salvação no Partido Comunista Alemão ali. Então, as pessoas desesperadas começam a se abrir para todo tipo de teoria que poderia tirar a Alemanha do caos. E a teoria do nazismo parecia interessante, né? Tornar o país mais agressivo, jogar a culpa em minorias, como por exemplo os judeus, em grupos políticos menores ali, como os comunistas, né? Então, os alemães eles têm muito nessa época de apontar o dedo ali para algum outro determinado povo e falar, olha, a culpa é dele ali, ó, porque foi ele que atrapalhou ali a guerra, né? Foi ele ali. Então os alemães eles têm muito dessa postura assim, tá? E em 1923 eles tentam dar um golpe de estado em Munique, dá errado. Alguns líderes nazistas são mortos ali no tiroteio. O Hitler se rende e vai preso. No tempo que ele esteve preso, ele escreve a obra Mein Kampf, tá? O Minha Luta, ali em alemão. Em Mein Kampf, ele coloca todos os princípios do que seria o nazismo e a proposta dele, né? Em Mein Kampf ele coloca, por exemplo, o princípio da doutrina do espaço vital, que a Alemanha precisa dominar outros povos. Ele coloca teorias bastante racistas ali, né? E já que estamos falando do Hitler, vamos falar um pouquinho mais da personalidade dele. Apesar dele estar sendo, neste momento dos anos 20, aqui um político muito influente na Alemanha, ele serviu na Primeira Guerra Mundial do lado alemão, mas ele era um soldado austríaco, tá? Ele nasceu na Áustria, ele não foi admitido pelo exército austríaco, e aí ele se voluntaria para as tropas alemãs, e ele é aceito. E aí então,
ele luta ao lado dos alemães ali. No final da guerra, ele luta como mensageiro. Ele chega só até o posto de cabo. Ele cai uma bomba de gás mostarda perto dele, ele perde a visão ali momentaneamente. E 3 meses depois ele acorda no hospital, a guerra já acabou já. E na cabeça dele, a Alemanha só perdeu a guerra por causa de uma conspiração de judeus, por causa de uma grande conspiração. Ele é cheio dessas teorias conspiratórias aí, né? O Adolf Hitler. Ele é austríaco, que nem eu falei. Ele nunca perdeu completamente o sotaque austríaco dele. E quando a guerra acaba, a Alemanha está restrita a um exército de 100 mil homens apenas, né? E ele é um desses caras do exército alemão ali do final da guerra. E ele é colocado como um espião no Partido Nacional Socialista, que até então se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães, que era um partido de tomador de cerveja, sabe aquele tiozão que fala que vai fazer uma reunião partidária, mas enche a cara? Então, e o Hitler, ele vai se envolvendo ali, ele vai escutando os discursos dos caras, e aí, por fim, olha só, ele deixa um pouco daquele negócio de ser um agente secreto e passa a, a concordar e acreditar nas ideias nacionais socialistas. Inclusive, ele reforma o partido, ele muda o nome do partido, de Partido dos Trabalhadores Alemães, para Partido Nacional Socialista Alemão. Eles começam a concorrer em eleições, começam a ganhar muitos cargos políticos ali naquela época, né? E as suas teorias ali então, cristalizadas no livro Mein Kampf, começam a vender muito. E partes da população começam a acreditar na teoria dele. Do espaço vital, né? Ele passa a ser chamado de o Führer, né? Führer significa o guia do povo, algo assim. E ele diz que a Alemanha tem que entrar num terceiro Reich. Em 1932, morre o presidente von Hindenburg, e com a morte de Hindenburg, sobe ao poder seu chanceler ali, Adolf Hitler. E aí Hitler, então, ele começa uma profunda reforma política, até os SA, que era a tropa de assalto dele, acaba sendo traído ali tudo, numa noite chamada Noite dos Longos Punhais. Eles matam, inclusive, líderes que eram muito fiéis ao Hitler ali, isso é muito polêmico na história, e Hitler cria uma nova força de elite, as SS. Né? As SS são soldados extremamente doutrinados no ideal nazista ali, tudo bem? Ele vai tomando poder, ele reforma completamente o exército, ele rasga as ideias ali do Tratado de Versalhes, de pagar a dívida, de limitar a pesagem da marinha, de limitar o tanto de aeronaves, limitar armas, enfim, ele para com tudo isso daí e ele começa a ampliar, né, os exércitos alemães ali na época. Tá? Eles vão aumentando muito de quantidade, nessa época fábrica de bicicleta começa a virar fábrica de fuzil, fábrica de caminhão vai se tornando fábrica de tanque, fábrica de carro se torna fábrica de viatura, aquilo vai ficando estruturado. É claro que Hitler possuía inimigos políticos, claro que eles estão tentando denunciar o que está acontecendo na Alemanha, que eles estão desobedecendo as regras do Tratado de Versalhes, e Hitler cria da SS a Gestapo, que é a polícia secreta alemã ali. Tá? A polícia secreta Gestapo tortura, persegue, prende, enfim, ela comete atrocidades ali para poder manter o regime. A Alemanha vai crescendo nesse período aí, ela vai desenvolvendo bons indicadores econômicos e num determinado ponto os países ali do ocidente da Europa já sabem que a Alemanha está desobedecendo o Tratado de Versalhes, mas eles estão interessados, pois a ideia de ultradireita da Alemanha é bastante antagônica em alguns aspectos à ideia de esquerda ali da União Soviética. Então, caso houvesse uma guerra da Europa capitalista contra a União Soviética, a Alemanha seria um aliado interessante. Então, eles estão sabendo do rearmamento alemão,
e vão deixando. Inclusive o Winston Churchill chegou a falar que se Hitler tivesse morrido em 1938, ele teria morrido como um dos maiores estadistas da história europeia. Mas ele não morreu em 38, meu caro aluno. Ele morreu em 1945. E a partir de 38 começam grandes atrocidades, né? Como por exemplo a Noite dos Cristais. Acredita-se, né, toda essa teoria, os alemães mandaram queimar o Reichstag, a sede do governo alemão, e colocaram a culpa nos judeus por terem queimado a sede do governo. Começa uma ampla perseguição a judeus, campanhas para não comprar mercadorias de judeus. Em 1938 nós temos a Noite dos Cristais, ao qual eles destroem várias lojas ali de judeus, destrói vidraça, saqueia a loja, eles começam a fazer guetos para colocar os judeus e outras minorias, né? Vários tipos de estrangeiros ali não são mais bem-vindos, melhor voltar para casa. Lembrando que os nazistas são germanófilos, ou seja, eles acreditam na superioridade da raça germânica entre todos os povos do planeta, né? Então eles acreditam que o mundo está reservado para a dominação germânica, que os outros povos têm que ser escravizados e doutrinados pelos germânicos. Aqui uma figura de Heinrich Himmler, um dos braços direitos de Adolf Hitler, né? Chefe das SS. Hitler, Hermann Göring, são nomes muito fortes ali no governo do Hitler, né? E aí então eles começam uma ampla política de antissemitismo, professores judeus são expulsos de escolas, são expulsos de laboratórios, expulsos de seus trabalhos, são forçados a começar a morar em guetos, sinagogas são incendiadas, né, ali onde eles vão rezar. E começa então uma forte política agressiva. Tem uma etapa aqui que era até chamado de o exército de brinquedo, né? Porque depois, desde a Primeira Guerra Mundial em 38, a Alemanha não tinha mais tanta experiência, tinha que treinar. E aí, no comecinho dos anos 30, a Alemanha mandava tropas para treinar na União Soviética. Eles treinavam com caixas de madeira passando por tanque, né, armas de madeira ali. Os soviéticos e os aliados ocidentais ali davam risada, né, chamavam de o exército alemão de brinquedo, mas aquelas estratégias se mostrariam bastante eficazes, né? A Alemanha, em 1938, anexa a sua vizinha germânica, a Áustria, né, que é o país do Hitler. Eles fazem um plebiscito ali, e esse plebiscito era sobre a Áustria fazer parte da Alemanha ou não. Há teorias que dizem que esse plebiscito foi fraudado, há teorias que questionam, mas enfim, é feito um plebiscito e a Áustria é anexada à Alemanha. Isso é chamado de Anschluss. Em 1939, a Alemanha anexa os Sudetos da Tchecoslováquia. É aí que a Inglaterra e seus aliados dão um ultimato para a Alemanha, né? Ó, parou, hein, Alemanha? Se você folgar com mais algum país, vai ter guerra. E a Alemanha, no dia 1º de setembro de 1939, invade a Polônia, dando origem à Segunda Guerra Mundial, né? Inicialmente ali a França e a Inglaterra e alguns outros aliados deles ali declaram guerra contra os países do eixo, né, que é a Alemanha, Itália ali, um regime muito parecido ali, o fascismo italiano, e o Japão ali do outro lado do mundo. Os três fizeram o pacto Roma-Berlim-Tóquio, né, dando origem ao eixo, que são os aliados aí do nazifascismo, beleza? Então, aqui nós temos a situação como que estava até 39. Então, a ideia era tomar aqui a Áustria, a Tchecoslováquia, tudo, tomar a Polônia e pegar essa parte aqui da Prússia, né, reunificando a Alemanha. Assim, essa política extremamente agressiva de Hitler e o rearmamento alemão, né, manda ela na Segunda Guerra Mundial. O rearmamento alemão, que diga-se de passagem, foi muito rápido, né? Em poucos anos eles estão com uma imensa quantidade de blindados,
grandes navios encouraçados, como o Bismarck e o Tirpitz, por exemplo, aviões de caça muito sofisticados, como por exemplo o Bf-109, semibombardeiros de mergulho como Stuka, eles ficam com um equipamento militar muito avançado, né? Assim, é até notável que há poucos anos eles não tinham nada e em pouco tempo eles conseguem desenvolver táticas como a Blitzkrieg e equipamentos tão sofisticados ali num período de tempo tão curto, né? Assim, então, ele anexa a Áustria. Vale ressaltar que na Alemanha havia muita propaganda nazista, né? Adolf Hitler era assessorado por um marqueteiro ali chamado de Joseph Goebbels. O Goebbels explicava certinho para o Hitler como falar, como agir, como fazer ali outdoors, espalhar propaganda. O Hitler era assim um popstar na época da Alemanha. Quando ele falava que ia dar um discurso num estádio, o estádio lotava, né? Quando ele falava que o discurso ia ser no rádio, a Alemanha e muitos lugares do mundo paravam para escutar ali o rádio, né? Não só ali na Alemanha, mas em muitos lugares que simpatizavam com a ideologia nazista, né? Como, por exemplo, áreas na França, regiões com colonos alemães, como no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na própria Polônia, né? Então, muita gente validava esse regime aqui. Aí você poderia me dizer, professor, o regime nazista é monstruoso, sim, aluno. Mas você olha o passado com a perspectiva de saber o que vai acontecer no futuro, né? Os caras lá na época não sabiam o desenrolar do filme. Eles não sabiam onde isso ia terminar. Até então nós temos um país indignado e lutando ali para poder se reerguer. E está conseguindo se reerguer como o pássaro fênix das cinzas, né? No campo da economia, por exemplo, o Hitler conseguiu corrigir a crise econômica que o país passava, conseguiu rearmar o país, restabelecer o patriotismo alemão, que estava bem furreca, e ele conseguiu então encher a Alemanha de estradas, estádios, fábricas e tantos outros aspectos do governo dele que não cabe nessa aula de ser citado, né? Então assim ele vai se tornando um dos governantes mais notáveis da Europa, extremamente polêmico, e aí por volta de 1938, um ano antes da Segunda Guerra Mundial, já parece fato que uma guerra de grandes proporções é praticamente inevitável, né? Aqui judeus chorando aqui e outras minorias, né? Era um governo muito agressivo com grupos ali minoritários. Aqui ele fazendo vista das tropas. Então nós temos um estilo de governo que leva o totalitarismo que vimos em aulas passadas a níveis extremos. Pessoal, uma última nota da aula aqui, o assunto vale a pena falar de novo, assunto polêmico para muita gente, sensível. Essa aula aqui é apenas um circulado, é apenas um recorte do que foi o nazismo. Vale a pena ressaltar que a ideia não é tornar isso daqui uma tese de doutorado sobre o tema, publicar um livro em cima do tema. Não. Isso aqui é uma aula voltada para aluno de ensino fundamental e médio, que está tendo as primeiras experiências com o assunto, ou quer relembrar de estudos anteriores aí, tudo bem? Pessoal, conto com o like de vocês aí, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Bons estudos, falou!